Olá, eu queria trazer uma palavra para você. Eu sou Indy e eu sou evangélica e queria que você reconhecesse algo nesse presente momento. Então eu cito a palavra de Deus a te trazer entendimento, fazer você reconhecer que quando a gente não tem capacidade de reconhecer é porque algo está errado. Então eu queria trazer a consciência a você que entende sobre atividades, sobre a maneira propícia da vida, né? A gente entende que a maior parte da nossa maneira de vida, do nosso cotidiano, de qualquer outra atividade que você vai fazer nesse presente momento é a ciência. Você só consegue ter base naquilo que você compreende, que você tem lógica. Então, eu vou dar um exemplo só, para trazer a consciência a você, tá certo? Consciência. Então eu vou sair daqui e vou dar alguns passos. Se eu não tomar a direção certa, eu vou me deparar com a porta. Eu vou me deparar com uma estrutura, tá certo? Então eu queria que você entendesse e chegasse em seu consciente as minhas palavras. Eu quero muito que você entenda sobre o que eu estou ditando nesse presente momento. Você é capaz? Então tá certo. Você é entendido? Você compreende o que eu estou dizendo a você? Que a palavra de Deus é fonte de vida? Qual a maneira propícia de você reconhecer isto? Eu vou chegar até você nesse presente momento e levo a você Cristo, tá certo? Então eu vou fazer assim para você. João Batista, estou agora no livro de Mateus e vou citar sobre João Batista, a voz do que clama no deserto. Então, a palavra divina diz no livro de Isaías e fala aqui também em Mateus 3, e diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, porque este reino que ele citava aqui, era este anunciado pelo profeta Isaías. Então, há centenas de anos atrás, do momento presente que ele esteve citando essas palavras. E se eu disser a você, qual compreensão você tem sobre isso? Esse voz do que clama no deserto, né? Então ele anunciava sobre alguém. Então este profeta Isaías disse assim a outro profeta, chamando ele pela autoridade de Deus, ele disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. E assim ele anunciou a vinda de João Batista para ser este a maneira prática, a instrução santa e preparar o caminho do Messias, que era Cristo Jesus. Então este foi João Batista. E você compreende essas palavras que eu cito a você? Você consegue equilibrar-se mentalmente diante da consciência, da ciência que hoje você tem? Então explore um pouco mais a Bíblia e compreenda que Deus tem dito a você que é necessário, que você entenda, saiba sobre as atividades, sobre a maneira que Deus tem dito a você que é a parte dele em fazer você reconhecer sobre as atividades, sobre as atividades que estão aqui, é parte do seu reconhecimento de vida, sendo você um cristão, sendo você uma pessoa que tem conhecimento de que Deus é este que está em sua vida, que transforma os momentos e que dá a você capacidade de reconhecer aquilo que ele diz aqui em suas palavras, que ele ordena, tá certo? A sua vida, que ele é o condutor da sua vida, que ele é este orientador, não há outro, não é mesmo? Quem é mais importante do que Deus? Deus tem dito assim, homem, que é homem, compreende que este é ele, Criador de todas as coisas, tá certo? Então, questione. Quanto mais a gente se questiona, melhor é. Faça assim, somente assim a gente aprende. Chegue à Bíblia, leia, tome instruções. Quem é que vai ser esse instrutor seu? Ora, eu citei sobre algo porque eu tenho familiaridade com isto. Eu citei sobre a palavra de Deus porque eu tenho familiaridade com este. Não somente com esta palavra, mas com Deus. Eu não estou citando sobre algo que você pode
tirar e colocar da sua vida quando você quiser. Como se fosse um prato, como se você estivesse escolhendo uma refeição, como se você estivesse ditando sobre algo que você vai vestir, como se você estivesse escolhendo um par de sapato que você vai usar. Eu estou falando sobre aquele que é condutor da sua vida. Então eu só passo a entender essas palavras quando eu sou orientada por algo, por Deus. Então eu falo sobre uma Trindade Santa. Pai, Criador de todas as coisas, Filho, orientador da situação e entendendo sobre a atividade que ele iria exercer, morreu por nós e ressuscitou. Filho de Deus, que me deu a capacidade de hoje levar para você a palavra divina santa do Altíssimo, tá certo? E o Espírito Santo, aquele que te orienta. Então, eu faço uma pergunta a você. Se analise no espelho, se olhe no espelho. Quem está falando para você nesse presente momento? É uma carne sem vida? Quem é que diz a você isso? Esta que está falando aqui para você? Quantas tem aqui? Eu em mim tenho uma alma, tá certo? Ok, você concorda. Quem criou foi o homem? Então, se pergunte um pouco mais. Deus é assim? Pai, Criador de todas as coisas, Filho, consciente das ações divinas, e assim morreu por nós, sendo este também parte da Trindade Santa. Então, eu vivo em vida, tá certo? Isto não é prática para quem não tem capacidade de entender. Isso é prática para quem tem capacidade de entender. Que quem fala para você não é um corpo sem ciência. É um corpo com ciência de tomar atitudes, de levantar daqui e não me bater em uma parede, tá certo? Então é assim. Eu queria que você entendesse assim. Só se você for capaz, e sei que você é. Então Deus é assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou Andy. Alma, corpo, alma e espírito. Deus. Porque sem Ele não tenho capacidade de reconhecer as coisas. Dê a um animal um alimento. Ele vai sentir pelo olfato. Só se ele tiver com fome. Se ele não tiver com fome também, ele nem vai levantar. Se ele tiver com sede, dê a ele água. E dê a ele o alimento. Estenda para ele. Ele vai sentir pelo olfato. É assim que faz um animal. Mas um homem não. O homem conscientiza-se das coisas que estão ao seu alcance. E é assim para a gente. Então é o valor da ciência, tá certo? É o valor que Deus te deu. Que Deus abençoe a sua noite e te dê paz.